Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a presença de todos vocês. Pedimos então que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares para darmos início aos nossos trabalhos. Gostaria também que me acompanhassem na prece para a abertura. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons Espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregais de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós nos perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus filhos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. E hoje eu vim mais uma vez dar esse mesmo conselho. E eu faço questão de repeti-lo aqui de tempos em tempos, porque eu sei que vocês, na condição de encarnado, é muito difícil esquecer isso. Que é a necessidade, filhos, de vocês desapegarem, deixarem fluir, deixarem para lá as questões que fazem mal a vocês, os sentimentos difíceis, as situações difíceis que foram provocadas por outras pessoas na sua vida, pessoas que te trouxeram sentimentos ruins, que te fizeram algum tipo de mal e ficou aquela mágoa no seu coração. Muitos espíritos no plano espiritual têm dificuldade de esquecer isso, quanto mais os encarnados que estão aqui vivendo essa situação com a memória do plano espiritual apagada e tendo que lidar com tudo isso. Por isso eu faço questão de vir aqui repetir para vocês, filhos. Não se apeguem a coisas negativas, sejam sentimentos, sejam atitudes, seja o que for. Se aquilo ali você sabe que traz uma energia negativa para a sua vida, ela não merece a sua atenção. Ela não merece um local de destaque no seu coração. Tome como exemplo as árvores, que quando as folhas elas ficam secas, quando as folhas não vão agregar mais nada para aquela árvore, as folhas caem, elas são descartadas. E é assim que você deve fazer com os sentimentos ruins que estão no seu coração. Eles não te agregam mais nada, eles estão mortos. Deixa isso de lado. Deixe as energias negativas de lado. Perdoe.
Eu sei que não é fácil perdoar, mas todos os dias tente um pouco mais. Procure esquecer a situação difícil que vivenciou. Muito que fomenta a energia negativa e a dificuldade do perdão é justamente você ficar relembrando a situação e querendo responder à altura e desejando coisas negativas para a pessoa que te fez mal. Isso tudo está voltando para você. E é por isso que você sente esse impacto, é por isso que a sua vida fica travada. Então façam uma limpeza energética na vida de vocês de tempos em tempos. Isso é muito importante. Essa limpeza ela deveria ser diária, inclusive. Ao final do dia, faça um apanhado do que você viveu e o que for bom você guarde no seu coração e o que foi negativo descarte. Mas se você ainda não consegue fazer isso de forma diária, pelo menos de tempos em tempos o faça. Agora não deixe que essa energia negativa fique tão pesada ao ponto de sobrecarregar a sua vida como um todo. Porque infelizmente tem encarnados que estão assim. Estão sobrecarregados por conta de uma situação, de um sentimento, e todo o resto da vida acaba sendo atingido por essa energia negativa. Aí o que acontece? Não se sente bem em casa, não se sente bem no trabalho, não consegue se relacionar com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas do seu trabalho. Tudo parece que está travado. Por quê? Porque você está guardando energias que não precisam ser guardadas. E a energia negativa, como sempre falamos aqui, ela atrai semelhante, ou seja, ela atrai energia negativa. Não adianta você estar com o coração todo negativo e querer que coisas boas aconteçam para você. É impossível, porque você está vibrando negativamente. Então perdoe o que você tiver que perdoar, peça perdão pelo que você tiver que pedir perdão, descarte os sentimentos ruins na medida em que você consegue, mas não deixe de fazer. De pouco em pouco, você fazendo, daqui a pouco o teu coração está limpo. E você vai ver a diferença, a leveza que você vai sentir na sua vida. Lembrem-se disso, de extrema importância. A saúde emocional de vocês depende muito da saúde espiritual também. Se você não está emocionalmente bem, não está espiritualmente bem, isso vai impactar o seu emocional, que vai impactar em todo o resto. Então se cuidem, dentro do coração de vocês só plantem sementes boas. O restante descarte como uma folha seca, que não merece a sua atenção e o seu cuidado. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é: após a morte, reencontramos quem partiu antes? O reencontro é possível e natural, mas não é automático nem imediato para todos. Quando o espírito desencarna, ele passa por um período de adaptação ao mundo espiritual. Se houver afinidades de sentimentos, laços de amor e sintonia moral, o reencontro com familiares e amigos que já partiram acontece com alegria e amparo. Porém, se a pessoa desencarnada está muito presa a vícios, revoltas ou desequilíbrio, pode ter dificuldades em perceber ou encontrar seus entes queridos, pelo menos até se reequilibrar. Ou seja, a lei da afinidade é quem aproxima os espíritos. Todos vão para uma colônia espiritual? O mundo espiritual é vasto e tem diferentes esferas. O Espiritismo ensina que o mundo espiritual é vasto e diversificado, com regiões de luz, de aprendizado e de sofrimento. Nem todos vão para colônias organizadas, verdadeiras cidades espirituais. Muitos espíritos permanecem próximo da Terra, em zonas de perturbação, até se libertarem de apegos. As colônias são preparadas para receber aqueles
que já têm condições de viver em comunidade de paz e equilíbrio. Portanto, alguns espíritos são acolhidos em colônias, outros em regiões de tratamento e outros ainda permanecem ligados ao ambiente terrestre. O que determina esse destino? Jesus nos ensinou, a cada um segundo as suas obras. Não se trata de castigo ou privilégio, mas sim de sintonia. Espíritos que cultivam o bem, a fé e a fraternidade encontram naturalmente ambientes de paz e reencontros felizes. Os que vivem de forma egoísta, materialista ou viciosa podem permanecer em regiões mais densas até que a própria consciência os conduza à busca da luz. A certeza que o Espiritismo nos oferece é esta: a vida continua. Os laços de amor não se rompem com a morte, e o futuro de cada um está nas mãos da própria consciência. Se desejamos reencontro felizes e moradas de luz, comecemos agora. Cultivemos o amor, a fraternidade, o perdão e a caridade, pois é assim que prepara nosso coração para, no momento da partida, sermos recebidos em paz pelo que amamos. Que possamos viver cada dia com uma preparação para a vida verdadeira, lembrando sempre das palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa de meu Pai. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Como sempre nós falamos na casa do Miguel Arcanjo, tudo depende do equilíbrio de vocês, da leveza ou não da consciência de vocês com tudo que vocês têm feito. Tem muitas pessoas que desencarnam, às vezes por motivos religiosos, que entendem que deveriam ficar adormecidos em algum lugar esperando um julgamento, ou, sei lá, iam para nuvens com anjinhos em volta, e quando desencarna, que acorda num hospital, tudo muito próximo do que está aqui, entra num desespero muito grande. Apesar de ser um bom lugar, essa pessoa entende que ela está num sonho, e ela quer acordar de qualquer jeito. E muitas vezes a gente deixar uma pessoa, um familiar que desencarnou antes se aproximar, traz mais problema ainda. E daí aquela pessoa sabe, pô, isso já desencarnou, se eu estou vendo é porque eu realmente estou num pesadelo. E quer descer, quer voltar, e a gente também não pode impedir que faça isso, livre-arbítrio. E às vezes ficam por aqui procurando a casa, a família, tentando entender o que aconteceu. O desequilíbrio também causa muitos problemas. Pensem que uma colônia, quando vocês vão, ninguém mais tem corpo físico, que funciona como uma armadura, protege muito das energias. Então, se você vai nas primeiras colônias, que é o normal, depois do desencarne, tem muitas pessoas ali que também acabaram de desencarnar, estão há pouco tempo também, ainda estão acostumados, às vezes, a se proteger do choque da energia de outra pessoa e chega desequilibrada. Então, quando você está muito desequilibrado, às vezes você passa por postos antes até você se equilibrar para poder chegar na colônia, senão você vai tumultuar a colônia com a tua energia. Uma coisa também, quando a gente está muito com dificuldade de aceitar as coisas do acontecido, porque tem muitos que às vezes não se conformam, acham que todo mundo que ficou aqui não vai saber viver porque ele não está mais junto, ou quer pedir perdão, ou fica com raiva, ou quer acertar tudo que não acertou durante os anos que esteve vivo e quer voltar. Primeiro que não pode se impedir ninguém de fazer nada, mas no princípio a gente tenta fazer com que essa pessoa aceita ficar, às vezes tem direito a ficar em boas colônias. E por que às vezes não enxerga o parente? Isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes você desencarna, teu parente está ali do teu lado,
mas você não consegue enxergar porque você está desequilibrado. Vocês têm que entender que o corpo espiritual de vocês é uma energia, ele vibra. E quanto mais ele vibra, quanto mais luz ele tem, as pessoas que estão vibrando mais lentamente não conseguem enxergar. E às vezes o teu parente está do teu lado, mas ele se torna invisível para você. É como se tivesse realmente estar em outra dimensão. É por isso que normalmente as pessoas que têm evidência e que não está com isso controlado, que a vida às vezes é complicada porque está vendo um monte de coisa, só vê coisas negativas, porque são espíritos que, por causa do sofrimento, das atitudes, eles estão muito mais próximos do lado de material do que do lado de vibração do espírito de luz. Então é muito mais fácil sempre ver espíritos sofredores de alguma maneira. Então às vezes o teu parente pode até estar tentando te ajudar, está ali do teu lado, ou no hospital, ou na colônia que você está, e às vezes você não consegue enxergar, exatamente por essa diferença que existe de equilíbrio. Eu sei que é meio às vezes complicado quando a gente ainda está vivo, vamos falar assim, né? Porque quando morre você continua vivo, entender o que eu estou dizendo. Mas as vibrações fazem com que você, quanto mais rápido você vibra, as pessoas que vibram mais lento não conseguem te enxergar. É só você ver, se você começar a fazer cada vez mais rápido com a tua mão, você tem mais dificuldade de enxergar. É a mesma coisa. Então o equilíbrio é muito necessário. Mesmo a pessoa podendo baixar a vibração dela, só que às vezes isso faz com que o espírito se desequilibre. Então, filhos, morrer é uma coisa que a maioria das pessoas não gosta nem de ouvir falar. Tem medo, né? Vocês sabem que todos vocês vão morrer. Vocês sabem que todos vocês vão voltar para a casa de vocês, que é o plano espiritual. E eu garanto que a gente tem muito mais medo de nascer do que de morrer. Porque de nascer a gente sabe tudo que a gente programou que vai ter que passar aqui, que é complicado. Quando se volta para casa não, é mais tranquilo. Claro que desde que a tua consciência esteja tranquila. Porque lá em cima não tem um juiz, não tem alguém que vai ficar te acusando disso ou daquilo. E a tua consciência, você vai ter que lidar com ela. E quanto mais equilibrado a tua consciência está, mais você consegue rever as pessoas que foram antes, não só os que desencarnaram, que morreram antes de você, mas aqueles que já estiveram vivendo, às vezes, em outras encarnações com você, que vocês nesse momento não lembram, e que ficaram lá no plano espiritual por algum motivo, vocês reencontram de novo, vocês vão visitar outras colônias onde estão os parentes de vocês, e assim por diante. Mas para fazer isso tudo você tem que estar equilibrado. E o equilíbrio vem de entender que isso aqui é passageiro, que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual, que não existe morte, só se troca de corpo, todo mundo continua vivendo. Uma hora você está vivendo encarnado, outra hora está vivendo desencarnado, e que tudo isso depende muito mais de você do que qualquer outra coisa, da maneira serena que você enfrenta as dificuldades da vida, que faz com que também no teu momento de desencarne você desligue rapidamente do teu corpo para não ter problema, que você chegue numa boa colônia, você desperta muitos espíritos. Claro que no começo você fica um pouco sem saber o que está acontecendo, é normal isso, mas quando você está equilibrado, rapidamente você se lembra do plano espiritual, como é viver no plano espiritual, se lembra dos amigos, parentes, enfim, que ficaram lá, e a tua vida continua. É isso que vocês têm que entender. E uma vida que continua quando vem de um equilíbrio, de uma serenidade, muito mais tranquilo do que a vida que vocês têm aqui hoje. Principalmente, vamos falar assim, fisicamente. O corpo espiritual, ele não tem os problemas do corpo físico. Ele não fica doente, ele não sente frio, não sente fome, não sente calor, nada disso. Tudo que você tiver de sentimento negativo lá, que o teu corpo, vamos dizer, espiritual, que o teu corpo físico lá tiver sentido de negativo, faz tudo parte da tua cabeça. Ela que está criando, porque senão ele não sente nada. A primeira coisa é que vocês, quando se enxergarem, vocês vão estar pelo menos uns 10 anos, depende da idade, claro, uns 10 anos mais novos,
Porque o corpo espiritual ele não cria ruga, porque ele não é afetado pela gravidade. Ele vai ter a aparência que se tem hoje, mas não tem as marcas, não tem nada disso. Então, às vezes, aquele que consegue, às vezes, ver um parente que desencarnou, parece, puxa, está mais moço. Claro que está mais moço, porque o corpo espiritual ele não sente, ele tem a aparência do físico, mas não os problemas dele. Então é para ser uma vida mais calma, mais equilibrada. Por isso vocês têm que estar sempre se preparando para isso. E quando eu falo se preparando, não é viver, será que eu vou morrer amanhã? Não é isso. É fazer o melhor possível nessa reencarnação, para quando chegar o momento de você voltar para o plano espiritual, você está com a tua consciência tranquila. Você vai chegar lá e vai ver tudo o que você fez, e daí que vai acontecer realmente se vai para ficar bem ou ficar mal. Você vai olhar o que você fez e falou, meu Deus, cometi um monte de erro de novo, vou ter que voltar de novo, fazer tudo para fazer certo. É você com você. Puxa, o que eu fiz valeu a pena. Tudo que eu podia fazer nas minhas condições que eu tinha lá nessa vida, eu fiz, valeu muito a pena. E assim, filhos, é retornar para casa, literalmente a casa de vocês, de todos vocês, o plano espiritual. Não está encarnado. Aqui é uma aula, uma escola muito pesada de se trabalhar quando a gente não tem equilíbrio, porque as dificuldades vêm em sequência e nada mais são que fruto de uma programação que vocês fizeram. Então não tenham medo da morte. Aquela pessoa que às vezes desencarnou, vocês falam, eu perdi o meu parente. Não perdeu, ele continua vivendo. Cedo ou tarde vocês vão se encontrar de novo. E passem realmente esse sentimento. Claro, está triste, é correto, todo mundo tem o seu tempo de lidar com isso, mas sempre com a ideia que, puxa, foi bom o tempo que a gente teve junto. Cedo ou tarde estaremos juntos novamente. Se vocês amam muito uma pessoa, ela desencarnou, e se ela amava você, ela vai continuar te amando do mesmo jeito. E se vocês tinham problema um com o outro, vocês vão continuar tendo problema um com o outro do mesmo jeito. Porque só se troca o corpo. O que a gente é por dentro, a gente continua sendo aqui ou lá. Não muda nada. Então não levem com tanto medo e como se, minha vida acabou. A gente escuta muito assim, era uma pessoa tão boa e morreu. Tem tanta gente ruim que fica aí, então será bom, acabou, cumpriu tudo que tinha que, voltou para casa, deixa descansar. Se às vezes tem pessoa que não é tão boa, tem que viver mais tempo para ver se aprende. É isso, voltar para casa. Que a paz esteja com todos. Que assim seja.